A paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico, e vamos seguir aqui falando sobre a série de estudos sobre intimidade com Deus, ok? E sempre frisando aqui no relacionamento de Abraão com o nosso Deus, amém? Vamos ler aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis, no verso 4, que diz assim: isso aqui vai falar quando Abraão está indo em direção à montanha, onde ele tinha que sacrificar Isaac, ok? Então, para que você possa se situar, porque como vamos ler só um versículo, então para que você entenda um pouco do contexto. Diz assim a palavra do Senhor: ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Tá? E aí segue dizendo: e disse Abraão aos seus moços, né? Que moços? São os servos que Abraão levou para ajudar ele na viagem, ok? Diz assim, ó: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quero que você guarde isso. Vou repetir esse versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Então, aprenda uma coisa. Finalizando essa série de estudo dessa semana, que foi segunda, quarta, né? E hoje, porque amanhã, sexta-feira, a gente vai seguir com o estudo de Atos, né? Do livro de Atos, que é o capítulo 4, se não me falha a memória. Se não me engano, é capítulo 4, ok? Mas para a gente encerrar essa série aqui, veja bem o que Abraão está falando. Abraão está dizendo aos seus servos que é para eles ficarem ali no pé do monte com os jumentos. Preste atenção, que ele vai subir com o moço e ele vai adorar, e depois que ele adorar, ele volta. Eles voltam, tá? Note que ele fala no plural, não é ele que vai voltar apenas, é ele e o moço, ok? Uma pausinha aqui para o café. Então, note uma coisa, meu irmão. Você concorda comigo? Não seria heresia dizer que Abraão está vendo o futuro, ok? Não é heresia dizer que Abraão está vendo o futuro, porque a ordem foi clara: toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, preste atenção, e oferece-o em holocausto a mim, ok? Quando Abraão está indo em direção ao cumprimento da ordem de Deus, do pedido de Deus, ele diz o seguinte para os seus servos: fica aqui com os jumentos, que eu e o moço, note isso, eu e o moço, vamos até ali, vamos adorar e depois vamos voltar. Meu irmão, Abraão está vendo o futuro, ok? Então, uma característica, preste atenção, de quem tem intimidade com Deus é que ele não teme o futuro. A Bíblia vai falar no capítulo 4 do livro de Romanos, no verso 17, 18 até o 20 ali, falando de Abraão, e que Abraão creu em Deus. Mas que Deus? Aí Paulo descreve que Deus, ele fala assim, ó, que vivifica os mortos e trata as coisas que não são como se já fossem. Mas, Rogério, o que tem a ver esse Romanos com Gênesis 22? É que está descrevendo exatamente esse momento da vida de Abraão, ok? Por uma revelação, Paulo, né, é tremendo lá em Romanos, que diz assim, ó, ele creu contra a esperança. Preste atenção nisso, guarde isso no seu coração. Ele creu contra a esperança. O que significa que não havia esperança, mas Abraão creu mesmo assim. Mas por quê? Porque Deus é aquele que vivifica os mortos e trata as coisas que não são como se já fossem. Aprenda isso também. Então, preste atenção numa coisa. Abraão está declarando o futuro no presente. Querido, isso é extraordinário. Se você pegar esse feeling, preste atenção nisso, você nunca mais vai ser o mesmo. Se você atingir esse nível de intimidade com Deus,
você nunca mais temerá o futuro. Você atinge um nível de fé tão extraordinário que o futuro fica vivo para você. Aleluia! Você atinge um nível de fé tão sobrenatural que o futuro fica visível para você. Ok? É necessário que você entenda esse segredo. Abraão está dizendo, olha, eu vou voltar com o garoto. No final, eu não vou nem terminar de ler, porque no final você já sabe, amém? Se você não sabe, se de repente você está ouvindo esse podcast pela primeira vez na sua vida e não conhece quase Bíblia, preste atenção. O que acontece aqui é que Abraão vai, amarra Isaac, vai levantar o cutelo para matá-lo, e quando ele faz isso, o anjo brada e diz que ele não precisa matar, porque agora Deus sabe que temes a ele e obedece, né? E aparece um cordeiro. Abraão olha do lado e vê um cordeiro preso pelo chifre, né? E aí ele vai e sacrifica o cordeiro no lugar de Isaac. Isso aqui é uma tipologia de Cristo morrendo, porque Isaac era a representação de uma grande nação, amém? Porque não era essa a promessa? Te darei um filho e da tua semente farei uma grande nação. Então, Isaac é a representatividade de uma grande nação, e o cordeiro morrendo por Isaac é Jesus morrendo por toda a humanidade, ok? Então, é uma tipologia, beleza? Mas olha o interessante nisso daqui. Meu irmão, Abraão viu o futuro. Ele creu mesmo contra a esperança. Então, fechando a série de estudos sobre intimidade com Deus, uma grandiosa característica de quem tem intimidade com Deus é crer no futuro, é declarar o futuro pela fé no presente. Aleluia. Para a gente finalizar, ok? Para a gente finalizar, a gente tem um episódio nosso, o nome do episódio é A Fé que te habilita a ver o futuro. Eu falo sobre isso, ok? Eu falo sobre isso. A fé que te habilita a ver o futuro, ok? Guarde isso daí. Tá já disponível um episódio completo só falando sobre isso, ok? Então, se você quer saber mais, vai lá, volta aí. Se você estiver vendo no YouTube, puxa lá na nossa lista de vídeos, né? E ache lá A Fé que te habilita a ver o futuro. Se você estiver ouvindo no aplicativo de podcast, rola aí a lista de episódio e acha A Fé que te habilita a ver o futuro e ouça, você vai saber muito mais. Mas o interessante é que Josué faz a mesma coisa, replica essa atitude, quando ele declara no livro de Josué capítulo 3, verso 5 o seguinte, ele diz o seguinte, santificai-vos porque amanhã, ou seja, 24 horas para frente, o Senhor fará maravilhas em vosso meio, e o Senhor fez, amém? É a fé, é um nível de intimidade que te leva a uma fé que consegue ver o futuro no presente, amém? Guarde isso no seu coração, que Deus te abençoe, e até amanhã com o estudo do livro de Atos, capítulo 4, amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, seus negócios. Até amanhã, tchau, tchau.